ouvir o recado de Deus para nós. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Nosso grande e maravilhoso Deus, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia de ontem, Oh, Jesus. pelo dia de hoje também, pelo viver de hoje. Glória a Deus. Até aqui podemos dizer, é beleza. Ei, glória a Deus. E nós estamos aqui, Senhor. E queremos fazer da nossa vida, nossa existência, um louvor, adoração. Nós realmente queremos expressar o nosso amor para com o Senhor, Pai. Estamos aqui neste lugarzinho que foi consagrado para os teus filhos, que é chamado lugar de oração. Aceita nossa oração, Senhor. Aceita nossa gratidão, Senhor. Nos converta. Queremos mais da conversão. Pastor convertido, pastor, membros convertidos. Dá isso para nós, Deus. O nosso objetivo principal é o arrebatamento, é a volta do Senhor. Nossa esperança não é só nesta vida, de forma miserável de todos os homens seríamos se a nossa esperança fosse só nessa vida. Nós esperamos o céu. Nós esperamos o arrebatamento. Nós esperamos a nossa transformação. Nós esperamos, ó Pai, os mortos ressuscitarem. Nós esperamos pelo poder vivificador. Aleluia. Glória a Deus. Se nós pudéssemos ir embora, olha para nosso lar celestial, mas temos que esperar o tempo de Deus, o tempo do Senhor. Então nos prepara. Nos deu uma palavra digna de todas as Aleluia. cada irmã, cada irmão, nós que estamos aqui, nesta simplicidade. Meu Deus, ajuda-nos. Manifesta-se em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. O Senhor Jesus continua sendo, a força de todos nós. Capital do ovo. Eu nunca
vi nem na internet. Eu não sabia que vocês existiam. Made in Bastos. Hã? Só isso aqui é made in Bastos. Vocês comprou. O Brasil inteiro come ovo aqui. Engraçado que ele foi lá em Sorocaba passear e ganhou uma bandeja de ovo de presente. E ele trabalha na grande capital do ovo, ganhou um ovo de presente do Flávio ali. Foi lá e ganhou um ovo de presente. Ninguém é tão rico que não possa receber. É verdade. Glória a Deus. Aí ele vai lá e leva ovo para eles, né? Troca ovos. Olha, eu quero ler a Bíblia com vocês, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios é uma carta, não é um livro, é uma epístola. A epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Eu quero ler no capítulo 1. Capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 3. Vocês têm as suas Bíblias. Capítulo 1, verso 3. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Eu vou ler o versículo 3, vocês leram o seguinte, eu leio o outro, né? E nós vamos juntos ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também deu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Bom, né? Saber que nós somos predestinados a ser santos. E nos predestinou, nos elegeu para ser santo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos deu gratuitamente. Assim o amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar congregado em Cristo todas as coisas à dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. nele digo, em quem também fomos feitos herança havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual o penhor da graça, para a remissão da sessão de Deus, para o louvor da sua glória. pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e vosso amor para com todos os Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de
nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-nos à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu tive em meu coração o sentimento de ler esta escritura, mas não é esta a escritura que o irmão Branham leu para pregar a mensagem Deus guarda a sua palavra. E a gente crê que Deus guarda mesmo, né? Amém. Há uma mensagem que o irmão Branham pregou com um título bem parecido: Deus vela por sua palavra para cumprir. Talvez possa ser a mesma. O irmão Branham pregou a mesma mensagem em lugares diferentes, né? E aí os tradutores mudam um pouco o título. Uma das coisas que deixa nós tranquilos, deve deixar nós tranquilos, em paz, é que os homens mudam, ficam diferentes, mas o nosso Deus não muda, não fica diferente. A gente tem Hebreus 13:8, né? Onde diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No livro do profeta Malaquias, parece que no capítulo 2, está escrito que Ele é o Senhor que não muda. Nele não há sombra de variação. Então a gente fica firme, fica tranquilo, fica em paz, porque Ele guarda a sua palavra para cumprir. Amém. Isso veio ao meu coração assim que eu cheguei aqui. E tomei então essa mensagem aqui. E eu quero ler, sei que o nosso pastor tem lido mensagem convosco, tem pregado mensagem, tem lido a Bíblia convosco, mas eu não estou aqui para fazer diferente. Eu sou igual a todos. Tá? Então, eu quero começar lendo essa mensagem aqui no parágrafo 53, onde o irmão Branham pregou, o irmão Branham falou. Vocês sabem que Paulo pregou, escreveu, falou. Pedro pregou, escreveu, falou. Jesus pregou, ele só não escreveu. A única coisa que eu sei que Jesus escreveu foi no chão, né? Eu não sei nem o que ele escreveu no chão. Eu já ouvi pregadores falar o que ele escreveu. Eu não sei. Muitos sabem, né? Tem alguns que sabem o que ele escreveu. Ele prega e fala. Mas Jesus continua falando. Amém. Aleluia. Pedro continua falando, Paulo continua falando, né? Mesmo depois deles terem partido.
E o irmão Branda também continua falando. Muitos pregadores que pregaram, Deus os recolheram, as suas mensagens continuam falando no coração daqueles que receberam. Você, inclusive, está evidenciando hoje o que você ouviu ontem. Você está evidenciando hoje o que você comeu ontem. Então, o irmão Branda pregou essa mensagem: Deus guarda a sua palavra. E aqui no parágrafo 53, ele diz: e se há uma coisa que eu tentei fazer, é ficar na palavra eterna de Deus. Amém. E é uma coisa que eu e você deve lutar para ficar. Ficar na palavra eterna de Deus. Estamos vivendo nos momentos decisivos da dispensação deste mundo. Nós temos pregadores que pregam contra o dispensacionalismo, prega contra as dispensações. Para mim, são pregadores totalmente ignorantes a respeito da compreensão de Paulo, de Pedro, a compreensão dos apóstolos, porque eles criam em dispensação. O próprio Jesus creu em dispensação. Ele chegou a falar assim, que quando o Espírito Santo viesse, ele vos falará, em outras palavras, coisas que hoje eu não posso falar, porque hoje vocês não vão entender se eu falar, mas quando ele vier, aí ele vos lembrará. Ele vos lembrará de tudo que eu vos falei. Então, Jesus, ele respeitava os períodos. Amém. O ser humano precisa respeitar os períodos. Dispensação é período. É um tempo que as próprias pessoas têm que descobrir o que Deus quer para aquela hora. A dispensação noética, a aliança que Deus fez com Noé, aquela dispensação antediluviana, qual que era a mensagem, qual que era a salvação, quem era o profeta, qual era o objetivo? A gente lê a Bíblia e diz que Deus havia se arrependido, ele arrependeu. Força de expressão? Eu creio que é uma força de expressão por devido à ação que ele teve que tomar, dizendo que ele não contenderia com o homem para sempre, porque ele é carne, e a inclinação da carne, Deus sabe que é para as coisas de baixo. Não adianta Deus ficar aí contendendo com o homem. Então eu vou destruir tudo que eu fiz. Agora aí foge um pouquinho da compreensão dos testemunhos de Jeová. Mas a nossa compreensão não é a compreensão das assim chamadas testemunhos de Jeová. Deixa eles com a compreensão deles. E nós vamos ficar com a nossa compreensão. Amém. Naquela dispensação, Deus estava batizando a terra com água e acabando com tudo, desde os peixes, os animais. Os peixes também, será que foi destruído? Os pássaros, os animais, o ser humano, né? Foi tudo destruído e começou de novo. Tudo foi destruído. Agora, ele é dele. Paulo chega a dizer que ele, sendo oleiro, ele pega o barro, amassa e faz dele o vaso que ele quer fazer. Uns para a honra, outros para a desonra.
Inclusive o irmão Branham diz que nós não temos que nos pôr a condenar o pecador, porque a natureza dele é pecado. Nós é que temos que viver uma vida melhor do que a vida que ele vive, ao ponto de ser, o que Jesus disse, sal, a provocar sede, né? E mostrar para ele que é muito melhor deixar de pecar, deixar de ter o prazer com a iniquidade. Ele tem que ter alguma coisa para ele se inspirar. Ele tem que ver o certo e tem que ver o errado. Então, nós, o irmão Branham, a Bíblia, os apóstolos, foram dispensacionalistas. Eles creram e criam na dispensação, nas dispensações. O irmão Branham chega a dizer assim: não adianta nós hoje sair pregando aí que Deus vai destruir o mundo com água, porque nesta dispensação Ele não vai fazer isso, a palavra dele não é esta. E não adianta também nós sairmos aí pregando que o Salvador vai vir através de uma vírus, como Isaías pregou. Deus guarda a sua palavra de acordo com cada dispensação, com cada época. E nós precisamos de ter o que? A revelação disso, o conhecimento disso. Agora, o que nós temos, que Deus vai guardar, é que haverá um novo céu, e haverá uma nova terra. E Ele guarda isso: os mansos herdarão a terra. Ele guarda isso para nós. Haverá um arrebatamento, e Ele guarda isso para você. Alguém me surpreendeu dizendo assim: você crê que vai ter um arrebatamento? Você crê que os mortos vão ressuscitar? Você crê? E segundo o que eu entendi dessa pessoa que conversava comigo, é que ela disse que nós temos que ficar só com a Bíblia. Meu Jesus, é claro, o irmão Branham mostrou isso para nós temos que ficar só com a Bíblia. O irmão Branham ensinou nós a ficar só com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e as palavras dos homens falham, mudam, mas a palavra de Deus não falha e não muda. E a Bíblia não é que nela contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Então o irmão Branham fala assim, ó: e se há uma coisa que eu tentei fazer, é ficar na palavra eterna de Deus. Estamos vivendo os momentos decisivos da dispensação deste mundo. Eu não consigo ver como alguém pode olhar e não se arrepender. Apenas dê uma olhada nos jornais, ou ligue o rádio, olha para a internet, televisão, né? Eu não consigo ver isso. Como estamos apenas às vésperas de algo grande que está se preparando para acontecer. Até mesmo a natureza mostra isso. O mundo está ficando nervoso, agitado. Seus vulcões estavam adormecidos e eles estão acordando para cumprir justamente o que Pedro pregou, o que Pedro escreveu a respeito da vinda do Senhor. Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, mas esta terra que ela vai passar, os elementos ardentes se desfarão. Deus guarda isso? Pedro chega a dizer que eles ignoram a respeito da volta de Jesus. Desde que nossos pais dormem, diz que ele vem, não vem nada, não vai vir, não sabendo que Deus é longânimo.
para com as pessoas, querendo que elas se arrependam. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio e Ele não quer que as pessoas se percam. E Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem. E infelizmente parece que quanto mais tempo Deus dá para as pessoas, mais elas abusam do tempo. Né? Que Deus tem misericórdia de nós, irmãos. A gente vai lendo a Bíblia, conversando, falando, mas tudo isso, para nós que estamos aqui, é para nos salvar. Amém. É para nós misturarmos fé nisto e não ficar para trás. Então o irmão Branham continua dizendo: seus vulcões estão jorrando, está tendo uma prostração nervosa, os grandes terremotos estão sacudindo e partindo as estradas. A temível visão dos discos voadores e mísseis que eles podem lançar ao redor da terra e destruir e aniquilar uma nação em 5 minutos. Deus guarda a sua palavra. Está chegando a hora de Deus destruir aqueles que destroem a terra. Diga comigo assim: Deus guarda a sua palavra para a cumprir. Estamos no fim do tempo. Algo está tomando. Não há nenhuma maneira para deter isso. Não há nenhum modo. Há apenas uma maneira para sair disto. E esta é para cima. Aí a gente levanta os olhos para cima, de onde virá o nosso socorro. Levanta as mãos. Tem gente com esperança no Bolsonaro. Eu confesso para os irmãos que essa política desse ano, até os pastores da mensagem envolveram com ela. E atingiu no espírito, com medo do comunismo. Porque a política do Lula é comunismo. A política do Bolsonaro é democracia. Mas a democracia verdadeira é essa aqui, meus amados. Deus trabalha com a democracia, dando direito para as pessoas fazer suas escolhas, expressar, fazer, e depois serem julgados pelo que falou, serem julgados pelo que fizeram. E todas as vezes que Deus deixa as pessoas fazer da democracia o seu modo de viver, infelizmente escolhe Barrabás. Escolhe o Barrabás. E o Barrabás é sinônimo de tudo que não presta. E crucifica Jesus. Crucifica a justiça e crucifica a palavra. E de um lado nós temos a brasa, do outro lado nós temos o espírito. O irmão Brana fala assim que nós não temos que temer o comunismo. E a gente morre de medo do comunismo. A gente lê a história, né? Stalin, Hitler, meu Deus, a política do que está acontecendo nesses países comunistas aí. Mas sabe de uma coisa? O irmão Branham diz que Deus vai levantar o comunismo justamente para vingar dessa falsa cristandade, desse falso evangelho, desse falso denominacionalismo. Vocês estão entendendo onde é que eu quero falar? Porque de um lado representa os evangelhos, de um lado representa a igreja católica, de um lado representa os cristãos. Mas foi esse tipo de cristão, foi esse tipo de evangelho que provocou, diz o irmão Branham, o comunismo, ao ponto de odiar a Deus, odiar a Bíblia. O comunismo. O
vinha. Aí é onde entra o provérbio: os inocentes pagando pelos pecadores. Mas Deus é com você. Deus é com o justo. É porque eles não querem ouvir a palavra. Querem continuar cortando seus cabelos, fazendo seus cultos de Caim, torcendo a Bíblia, não ouve o profeta, mesmo que ele chora, aí levanta um outro profeta lá e profetiza diferente, eles deixam de ouvir o Jeremias para ouvir ele. Aí Deus tem que usar um Nabucodonosor e levá-los para dentro da Babilônia e ficar ali como escravo, um povo de Deus escravo dentro da Babilônia. Aquele povo sofreu demais, mas lá tinha um Daniel, aleluia, lá tinha um Sadraque, lá tinha um Mesaque, lá tinha um Abednego, lá tinha outros profetas que nós encontramos aqui na Bíblia. Amém. Lá tinha Zacarias, Ezequiel. Vendo, diz que o voador à beira do rio Quebar. Agora eu sempre estou com isso no meu coração. Deus cuida daqueles que são seus. Os olhos do Senhor estão postos sobre os fiéis da terra. E aí o irmão Branham vem e fala assim: não tenha medo do comunismo, não teme o comunismo. O comunismo vai estar nas mãos de Deus. É claro que o irmão Branham não incentivou a votar em comunismo e nem em mulher. Ele fala assim: tenha cuidado com Roma, tenha cuidado com essa falsa linha, esse falso argumento que pega todo mundo, né? O falso profeta, o anticristo, que promove o povo para ser entregue à besta. Mas há um Espírito, e esse é o Espírito Santo, nos verdadeiros profetas, preparando um povo para ser entregues a Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora, quem está ouvindo o verdadeiro profeta, quem está ouvindo o verdadeiro, porque é mais fácil dar crédito a Barrabás, o que é sinônimo de tudo que não presta, é sinônimo de motel, de cerveja, de pinga, de cachaça, de tudo quanto é mundanismo. Por isso que a igreja se encontra nessa situação. A igreja, a queda do mundo, mas é a queda da igreja também. Deus guarda a sua palavra. Estamos no fim do tempo. Não há nenhum módulo, há apenas uma maneira para sairmos disso, e esta é para cima. Não há nenhum modo de tentar se esconder. Não há nenhum esconderijo, exceto o esconderijo do Salmo 91. Diga comigo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Eu quero estar descansando nessa sombra, a sombra do Altíssimo, e está escondida onde Deus esconde, dos sábios, dos entendidos. Aonde Deus esconde dos sábios, dos entendidos, Ele se esconde na sua palavra. Esconde dos sábios, dos entendidos. E aí nesse esconderijo que eu quero me esconder. Aonde Deus esconde, nós devemos esconder. Glória a Deus. Mas existe um esconderijo. Como as garotinhas cantavam aqui quando eu era apenas um jovem pregador. Elas costumavam cantar:
Não existe nenhum esconderijo aqui embaixo. Eu fui até as rochas para esconder a minha face, mas as rochas clamaram. Não existe nenhum esconderijo aqui embaixo. Mas existe um esconderijo. O nome do Senhor é uma torre poderosa. Os justos que nela entrarem estarão seguros. Quão felizes estamos em possuir esse esconderijo no final do tempo. E enquanto olhamos ao redor e vemos grandes sinais acontecendo, e neste próximo reavivamento, se Deus permitir, eu quero ir até Gênesis e trazer aqueles grandes pontos de destaque, pois estamos no fim, estamos aqui. Eu creio que esta geração existente, que esta que está na terra neste instante, verá a vinda do Senhor Jesus. Creio, aleluia. Irmão Brana cria assim. Aí os questionadores, os incrédulos, dizem, mas ele, cadê ele? E a geração dele? A geração, ela questionando em tudo. Mas se você ler a Bíblia e pegar Hebreus capítulo 1, o que o apóstolo São Paulo pregou? Ele fala assim, naquele tempo, Paulo pregando, havendo Deus antigamente, ele fala assim, antigamente, falado aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias, últimos dias e já passou 2000 anos. Verdade. Falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho, se tratando de Jesus. Agora, o irmão Brano, ele fala assim, você deve trabalhar, fazer planos, projetos e tudo, como se Jesus viesse daqui 100 anos. Com a revelação, a luz e a pregação que ele sempre fazia, ele falou isso. Mas ele diz assim, agora viva a palavra, como se ele viesse hoje. Amém. Oh, gente, para quantas pessoas Jesus já veio e levou eles? Para quantas pessoas o mundo já acabou? E nós ainda estamos aqui. O mundo acaba para muitas pessoas. Agora, para nós que temos a revelação das Escrituras Sagradas, fomos revelados, não tem confusão nenhuma na nossa cabeça, muito menos, na nossa fé. O importante é você viver a palavra de Deus, como Deus guarda, você guardá-la no seu coração, para não pecar contra Ele. Porque vivendo aqui, com a atmosfera da sexta dimensão, uma atmosfera de sexta dimensão. Mas se as pessoas vivem aqui, naquela atmosfera de quinta dimensão, quando eles partirem, eles só vão mudar de lugar, mas a atmosfera, o ambiente vai ser o mesmo. Ele vai encontrar as mesmas pessoas com as quais ele viveu aqui. Viveu junto com boêmios, com adúlteros, com pessoas mentirosas, com pessoas falsas, alimentavam-se da falsidade, eram os companheiros, sentava na roda dos esclarecedores e pá, morre. Ele não vai aparecer entre pessoas diferentes, vai estar no meio das mesmas pessoas, porque o diabo é o mesmo ontem e hoje, o pecado é o mesmo ontem e hoje. Então, hoje, a pessoa vivendo no pecado, quando morre, vai para o lugar que tem pecado, só pecadores, só gente que viveu nessa mesma atmosfera. Mas se nós vivemos com pessoas que vivem na mesma atmosfera que nós vivemos, quando nós partimos daqui, nós vamos encontrar eles
do outro lado. Porque haverá duas ressurreições. E a primeira ressurreição é desses santos que partiram nessa atmosfera. E nós que estamos na mesma atmosfera, seremos o que? Transformados juntamente com eles. E não se encontram Verdade. Os outros vão ressuscitar depois, né, no dia do juízo. Agora diga comigo assim: Deus, Ele guarda a sua palavra. As pessoas esquecem, mas Deus não esquece. Ele não esquece do justo, mas também não esquece do ímpio. O que você planta, você colhe. O justo, José, parou no calabouço, mas Deus não esqueceu dele. Passou o tempo que passou, mas Deus não esqueceu. Verdade. O mundo, Ele vai usar esse livro aqui. Porque esse livro aqui foi materializado, foi a palavra de Deus que foi materializada, incorporada no homem chamado Jesus. Por isso que a Bíblia diz que o mundo vai ser julgado por esse varão, vai ser julgado por Jesus, a palavra de Deus. Amém. Olha, todos os livros vão ser julgados por esse livro. Toda teologia vai ser julgada por esse livro. Toda pregação vai ser julgada por esse livro. Todos os seres humanos vão ser julgados. Os muçulmanos vão ser julgados por esse livro. Os judeus vão ser julgados por esse livro. Tanto os politeístas quanto os monoteístas, tudo vão ser julgados por esse livro. Por isso que nós estamos aceitando o julgamento da sua palavra agora. Amém. Baixamos a cabeça e dizemos amém para ela. Aleluia. Nós não queremos que a Bíblia se concilie conosco, se ajuste conosco. Nós nos humilhamos, arrependemos e nos ajustamos com ela. Verdade. Por isso é que há conversão. Tem que se converter, tem que se arrepender. Tem que haver mudança de rumo, né? E não pode ser por força, não pode ser por violência. A maioria de todos nós, especialmente os que estão nessa